Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aqui sobre as eleições 2024, né? Entrevistando os candidatos e candidatas que estão concorrendo aí ao pleito eleitoral, né? E vamos aí para São Paulo, né? Conversar aqui com a Lígia Mendes, ela que está, né, sendo aí candidata a vereadora pela Unidade Popular. E vamos conversar um pouco aí sobre os propósitos aí da sua candidatura, né, propostas e um pouco, né, de política nacional. Enfim, peço aí que para a Lígia fazer sua apresentação inicial. Primeiramente, boa noite para quem vai ver a gente em outros horários. Bom dia, boa tarde, né? Agradeço o convite do Guilherme, da mesa de debates, pela oportunidade de apresentar a nossa candidatura, o nosso partido aqui no canal. Para a gente é uma alegria, uma honra e ter essa oportunidade mesmo, já que a gente não tem tempo de rádio e de televisão. A Unidade Popular não tem esse tempo garantido de rádio e TV, então esses canais alternativos, independentes, são muito importantes para a divulgação. Eu sou Lígia Mendes, eu tenho 45 anos, sou uma mulher branca, dos cabelos escuros, liso, na altura do queixo, uso óculos, tenho um casal de filhos, sou servidora municipal desde 2008, na cidade de São Paulo, atuo na saúde do trabalhador, sou formada em fonoaudiologia e sou militante política desde a adolescência, em movimentos ligados à igreja progressista, da década de 80, 90, principalmente, depois com a educação popular, me aproximando do MST e depois comecei a me engajar em movimento de luta nos bairros, de moradia, de mulheres. Atualmente, minha principal atuação é no movimento sindical, na necessidade da gente organizar, né, das mulheres ocuparem esse espaço e de apresentar um programa socialista na luta sindical também. E, nos últimos anos, a gente construiu a Unidade Popular pelo Socialismo, que é um movimento construído por movimentos sociais. É um partido construído por movimentos sociais. E é por esse partido que eu concorro, né, à vereança da cidade de São Paulo. Fui candidata em 2020. Em 2022 fui candidata a deputada estadual e, mais uma vez, o partido me indicou, né, para apresentar o programa da UP para a nossa cidade, para defender o programa da Unidade Popular. É um desafio bastante grande e, ao mesmo tempo, uma honra poder cumprir esse papel. E aí eu acho que a gente vai para as perguntas e vou falando um pouco mais, senão eu falo muito tempo sozinha, né, Guilherme? Tá certo. E, Lígia, eu gostaria que você falasse um pouco, né, um pouco mais sobre o propósito, né? Por que que você escolheu essa missão aí nessas eleições de ser candidata? Olha, na Unidade Popular, o movimento é um pouco contrário, né? A gente constrói as lutas pelos movimentos, pelo próprio partido. E depois, com o tempo, a gente vai debatendo dentro do partido as condições que a gente tem para apresentar nossas candidaturas, qual é o objetivo político da nossa, né, avaliando o momento da conjuntura e quais candidaturas, quais lideranças a gente acha que pode cumprir essa tarefa que o partido se coloca nesse momento, né? A gente é um partido bastante organizado, centralizado, com democracia na construção do partido e centralidade nas ações. A gente, avaliando aí o avanço da retirada dos direitos da classe trabalhadora, não só no Brasil, como no mundo também, o avanço das pautas neoliberais da extrema-direita e do fascismo, e com várias características de opressão, mas principalmente de exploração
contra a classe trabalhadora, né? Na redução de salários, aumento de jornada, ataques aos direitos previdenciários, em vários lugares do mundo, países do mundo, várias cidades, avanço das privatizações, das terceirizações. A UP avaliou que era importante a gente trazer essa pauta da importância da organização da classe trabalhadora como principal protagonista no enfrentamento aos interesses, né, do capital, da extrema-direita. E, então, avaliou que uma candidatura de uma servidora na luta sindical, para a gente enfrentar e denunciar o que significa a pauta da privatização, das terceirizações, da precarização do trabalho, da retirada de direitos, significa para o povo, né? E, então, tendo a minha candidatura aí como uma se encaixando nesses critérios, o partido avaliou importante colocar nessa pauta, né, na defesa dos serviços públicos, dos servidores públicos, no enfrentamento às privatizações, às terceirizações, e aí eu posso me debruçar um pouquinho mais sobre isso. Mas foi nesse contexto, assim, então não é um projeto individual, não era um desejo, um meu plano político de vida, né, ser candidata. Mas a gente está a serviço, a gente precisa ocupar esses espaços, que as tribunas das câmaras de vereadores sejam espaço de denúncia sobre o avanço da retirada dos direitos do nosso povo, um espaço de denúncia e de fiscalização de toda a corrupção que acontece nas prefeituras, de entrega da cidade, de venda da cidade, de desvio de verba, de desvio de dinheiro público para o capital privado, enfim, sem colocar o povo na centralidade da política. Então, com essa... E também o espaço da vereança tem que ser um espaço de organização popular. Para a gente, serve para isso um mandato, né? Para a gente botar o nosso povo em luta, para organizar a classe trabalhadora, para organizar os movimentos sociais de moradia, de mulher, de juventude, de negros e negras. Então, nosso partido tem esse objetivo, de ocupar esse espaço, de ocupar as cadeiras da vereança para botar o povo em luta, para enfrentar os ataques da extrema-direita, e que os mandatos sejam uma ferramenta de organização da nossa classe. Eu vou aqui abrir a porta rapidinho, senão acho que meu cachorro vai derrubar. E aí vai atrapalhar aqui mais um pouquinho o nosso som, é bem rápido. Ok, então esperando aqui a... Ele já abriu, foi quase um adulto. Olha só. Lígia, eu queria... como que a UP, né, está vendo esse cenário eleitoral em São Paulo, que está bastante, né, movimentado e conturbado? Bom, a gente já tinha claro assim que teria enfrentar o papel da Unidade Popular nessa eleição era para a gente fazer a disputa nos bairros, nas bases, entre a classe trabalhadora, com o olho no olho, fazendo um trabalho de base bastante contundente para enfrentar as pautas e os candidatos que expressam o fascismo mesmo na nossa cidade, né? Então, o Ricardo Nunes já se apresentava com essa candidatura, que já tem uma pauta mesmo de privatizações, de desestatização ampla e restrita da prefeitura, de braços dados com Tarcísio aí apoiando a militarização das escolas, sinalizando que isso também era uma pauta dele, colocando como vice-general, enfim, a expressão das Forças Armadas no seu programa político, e tendo também o Bolsonaro como um principal apoiador da sua campanha. E, mais recentemente, né, aí despontando a figura do Marçal, que praticamente, assim, na lei, o Marçal não deveria nem ter tempo de televisão, porque o partido dele se encontra nas mesmas condições que o nosso partido, né, recebe o mínimo da verba eleitoral e não teria direito de tempo de TV. Então, assim, além da própria condição de pulverização, de fake news e
entrada nas redes sociais que ele já tinha, a grande mídia faz o desserviço de dar palanque para esse representante também da extrema-direita, né, que não tem nada de antissistema, que inclusive o que ele quer deixar a sua própria marca, né, sinalizando que é o M, enfim. Então a gente vê mais uma vez um erro também dessa grande mídia de colocar no palanque uma pessoa que não deveria nem ter tempo de televisão. Então já amplia ainda mais uma outra candidatura que, na verdade, representa os mesmos interesses aí de Tarcísio e também de Datena, que é essa coisa da militarização, de ampliar os poderes de polícia, da segurança pública, ainda que não seria a princípio militares. Então, a gente realmente vê um espaço de muita preocupação, é óbvio, porque ganha espaço como antissistema, mais uma vez, e o que a gente tem para oferecer é um partido de organização e luta para enfrentar essa pauta, né? É a classe trabalhadora organizada, não são os milionários que apresentam nenhuma proposta de libertação e de superação das opressões e explorações do nosso povo, né? É a classe trabalhadora mais organizada, fazendo mais luta e que com uma proposta de, né, a gente está em todas as partes do nosso panfleto e das nossas defesas, que a gente precisa construir a gente precisa avançar na consciência do nosso povo, na necessidade da gente construir uma sociedade socialista no Brasil, que mais desse mesmo, que a gente hoje tem uma democracia conquistada às duras penas após anos de um golpe militar criminoso no nosso país. Então a gente avançou em pautas importantes na construção e na participação social, mas ela ainda mantém no poder os grandes ricos empresários, né? O povo trabalhador nunca foi poder no nosso país. A gente precisa desenvolver essa ideologia, né? Que o povo constrói tudo e a gente precisa mandar mais do que só votar. E que pautas que interessam verdadeiramente para a nossa classe. Então, nessa conjuntura aí de avanço do fascismo, de avanço da extrema-direita, que eles vão colocando seus representantes mais boçais, mais palhaços, mais antissistema, que na verdade é mais do mesmo, o que a gente precisa é colocar o povo em luta. Quem derrotou fascismos na história foi a classe trabalhadora organizada em luta. Aí, não sei se a gente já muda de assunto, mas a gente avalia que foram graças às grandes lutas, greves e mobilizações na Europa que a gente tem um avanço da esquerda insubmissa, por exemplo, na França, e não é o centrão, não é o Macron ligado ao centrão que avançou, não. Foi uma esquerda com uma pauta mais radical, defendendo a Palestina, defendendo o congelamento do preço dos alimentos, defendendo a redução da jornada de trabalho, defendendo o aumento do salário, né, decente para o nosso povo, que avançou. E a gente acha que é assim que a gente também precisa apresentar essa pauta para conseguir colocar um freio aí no avanço da extrema-direita no nosso país, na nossa cidade. Certo. E, Lígia, né, você falando da França, eu acho que tem tudo a ver, né, com a discussão, embora seja outro país, né? Você falou que a França, né, tem uma esquerda insubmissa, né? Mas como que você avalia, né, as tentativas dessa mesma esquerda em tentar fechar um pouco, né, com o Macron? É que não é a mesma, né? Não é a mesma. A insubmissa mesmo lá que o terceiro, né? Quem estava no terceiro lugar lá, que conseguiu o maior crescimento, na verdade, foi a que construiu grandes mobilizações. Na verdade, a classe trabalhadora francesa, europeia, enfim, do Reino Unido, no último período, construíram um período de lutas muito intensas.
né? Teve uma luta intensa contra a reforma da Previdência do Macron, teve greves gigantescas no ano passado na França, da saúde, que há 100 anos não tinha greve da saúde na França, da limpeza urbana, que deixou o lixo espalhado lá na Cidade Luz, né? E também de... Ai, meu Deus, esqueci agora uma outra... dos ferroviários no Reino Unido. Então, assim, foi um caldeirão de lutas que preparou essa possibilidade dessa esquerda mais radical a ter avançado mais, que foi a que estava defendendo essas pautas mesmo, porque quem se associou ali ao Macron e ao Centrão, na verdade, não cresceu, na verdade, né, fica estagnada ou reduz. Quem mais avança é quem está apresentando as pautas para a classe trabalhadora, falando, precisamos superar, isso aí é mais do mesmo, isso já não dá mais. A gente tem um desenvolvimento da sociedade que não combina mais, né? E a gente consegue matar a fome de todo mundo, a gente consegue ter trabalho para todo mundo, a gente consegue ter casa para todo mundo, e só ficar aí negociando com os grandes ricos ainda, já a classe trabalhadora já cansou. Ou é uma alternativa mais avançada, ou aí você cai para o antissistema mesmo. Então, nesse contexto aí que a gente avalia, que aí foi esse grande avanço dessa pauta mais radical que a gente viu espelhada aí na eleição da França. Perfeito. Mas obrigada por dar essa oportunidade. A gente tem matérias do jornal A Verdade também, que é um jornal que ajudou a construir a Unidade Popular, e a gente pode socializar aí depois no link desse podcast. Perfeito, Lígia. E, Lígia, continuando aqui o nosso papo, né? A gente sabe que os 3 candidatos, né, que estão no campo da esquerda, né, candidaturas aí da Unidade Popular através do Ricardo, né, a candidatura do Altino, do PSTU, e a candidatura do João, né, do PCO, não estiveram no debate, ao mesmo tempo, né, colocaram o Marçal para debater. Na sua avaliação, pegando o debate horroroso que teve, né, no dia de ontem, o quão prejudicial foi não ter essas candidaturas de esquerda debatendo lá? Essa daí é uma das primeiras coisas que a gente mais tem falado na rua, né? Que é muito desigual esse processo eleitoral, né? Primeiro, essa cláusula de barreira que praticamente impede que partidos populares, né, da classe trabalhadora possam se desenvolver no nosso país. Cada ano vai ficando mais difícil para você ter espaço, e isso faz uma manutenção dos grandes partidos já estabelecidos, os partidos que representam os interesses dos ricos, e isso impede do nosso povo conhecer as alternativas. Ao menos conhecer. É uma mentira você falar que o povo pode escolher, sendo que o povo não conhece todas as alternativas. Então, você está limitando o seu direito, o direito do povo a escolher. É muito prejudicial. A nossa candidatura, né, de quem que eu posso falar, do que, infelizmente, impedem nosso povo de conhecer, é uma candidatura que não tem medo de colocar o dedo na cara, de falar quem são quem esses políticos representam no fundo, quem que realmente tem o verdadeiro poder, que é o povo, é a nossa classe organizada, que aquele espaço de decisão, de eleição, é extremamente necessário, mas que a gente precisa ter o povo em luta, que a gente precisa debater o que não tem debatido, coisas profundas da nossa classe, que embora seja relacionada à campanha, não seja relacionada tão direta à campanha da prefeitura, né, da majoritária, mas ninguém debate o que significa essas grandes reformas que estão aí e que parece que foram feitas e parece que não é pauta de ninguém. O nosso povo está passando fome, está desempregado. Aqui em São Paulo a gente tem diversos acidentes de trabalho com trabalhadores de aplicativo, porque a gente tem uma reforma trabalhista que deixou o trabalho todo precarizado
que as pessoas têm jornada de 6 por 1, que não garantem nenhum salário mínimo no final do mês, e que está aqui, matando os trabalhadores de São Paulo, aumentando os acidentes de trabalho, os acidentes de trânsito, e que a gente não tem condição na saúde para atender tudo isso, e que a Previdência, que todo dia é atacada, também não dá acesso plenamente a essa classe trabalhadora que está informalmente no mercado de trabalho. Então, o nosso povo perde de conhecer uma alternativa política mais radical, mais ousada, e que realmente possa retomar uma possibilidade de que o espaço da política vale a pena, né? Que é possível a gente superar, que não é só o mais do mesmo. Como que a gente vai resolver o problema da saúde? A gente tem que enfrentar as terceirizações da saúde, a gente tem que enfrentar esses barões da saúde que se diz filantrópicos. Como que a gente vai resolver o problema da educação, sendo que está na pauta privatizar a gestão? Como que a gente vai debater o problema da assistência, de tanta gente morando na rua? A gente tem uma assistência social totalmente terceirizada na nossa cidade, e que o controle disso é muito precário, né? Com uma política de desestatização, em que você privatizou até mesmo os cemitérios, o povo está pagando 4 vezes mais, e parece que é uma cidade que... Claro que essas coisas até entram na pauta da esquerda, mas como que a gente vai resolver verdadeiramente? É só vota em mim que vai resolver? É mentira também. É mentira. O povo tem que estar na luta, tem que estar consciente e organizado. O que a gente defende na nossa pauta é poder estar na televisão e falar: olha, o poder tem que ser do povo, os conselhos que existem hoje em dia são pro forma, porque conselho de saúde, os conselhos de educação defendem lá 10% do PIB para a saúde, chega lá na pauta no governo federal, estadual, municipal, ninguém respeita. Os conselhos de UBS, ninguém respeita. Conselho de hospital, a gente teve a eleição agora do Hospital Sorocabana, derrubaram a eleição, porque quem ganhou não era do interesse do investimento que vai ser feito naquele hospital. Então, na verdade, isso é o que a democracia tem nos permitido, mas isso não é poder para o povo. Então, a gente precisa estar nesse espaço para defender. E que a gente vai conseguir superar isso mesmo, construindo um processo em que, além do povo ser poder, e que a gente tire, desbanque os grandes empresários do mando da política pública da nossa cidade e do nosso país. A gente precisa estar nesses espaços para defender, que a gente precisa construir o socialismo, que a gente precisa superar essa sociedade em que os ricos acumulam toda a riqueza produzida coletivamente, que as terras têm que ser coletivizadas, que o povo tem que mandar, que o povo precisa participar da política nos conselhos, mas precisa determinar qual que é o orçamento, não é só consultivo, tem que ser deliberativo, e o povo resolve tudo. O povo faz ocupações, a juventude ocupa escolas contra a militarização, contra o fechamento de sala, e consegue cuidar, consegue organizar, consegue manter aula, consegue limpar. As mulheres ocupam casas, né, pelo nosso movimento de mulheres, abandonadas para salvar a vida das mulheres, e a gente faz uma gestão que garante a segurança das mulheres, um território sem fome, com dignidade. O povo sabe dar respostas. O povo tem experiências de poder, né, de outras, né, hoje nos movimentos, antigamente nas revoluções que já fizeram. Então, a gente precisa começar a conhecer uma sociedade nova que precisa vir e se preparar para ela, se organizar para que ela exista, porque esses que estão aí não vão falar que nada é possível de mudar profundamente, só dá para administrar o que existe, e a gente ficando com as migalhas, sendo que a gente produz o banquete. Ô, Lígia, a UP, né, sempre fala aí da necessidade de combater, né, o fascismo e tudo mais. A candidatura majoritária, né, do Guilherme Boulos está dando conta de combater a ascensão aí do Pablo Marçal, sim ou não? Na sua avaliação. A nossa é majoritária, porque a gente tem uma majoritária. A UP não, tem. Eu estou falando a candidatura, né, da esquerda majoritária que está em torno do Boulos.
né, avaliando, né, você aí de fora, né, você acha que essa candidatura está dando conta ou não está dando conta aí de fazer esse combate? Não a do Ricardo Senesi. Olha, a gente apresentou uma candidatura que entende como que a gente acha que a gente enfrenta a extrema-direita. Organizando o nosso povo, fazendo formação política e botando o nosso povo em luta, demonstrando as contradições. A gente faz isso com os nossos movimentos sociais. E a gente avalia que a gente precisa ter essa disputa nas ruas, nos bairros, nas portas de fábrica, nas portas das estações, organizando os bairros contra a fome, que é o que a gente está fazendo, né? Um movimento que constrói a AUP, tá? Que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, está em campanha contra a fome. Então, fazendo essa pauta, assim, a gente vai conquistar uma sociedade de paz, de liberdade, de amor, se a gente enfrentar de frente quem são os nossos inimigos, né? Quem que está no campo oposto e poder superá-los. Essa é a forma que a gente acha que é a melhor para enfrentar o fascismo. Organizar o povo, colocar o povo em luta, demonstrar quem é o seu inimigo e colocar o poder na mão do povo, não só nas eleições. A gente acha que precisa fazer muita luta. A gente olha lá como isso se expressou em outros momentos da história, em outros países, foram grandes lutas que permitiram mudanças no campo político. Então, quanto mais luta essa candidatura puder fazer, aí pode a majoritária do bolo, botando o povo em movimento e disputando a consciência do povo, que nas quebradas a consciência é disputada, né, pela política do antissistema ou por uma pauta de extrema-direita muito enraizada nas periferias e também pelo tráfico, que é isso que a gente vai encontrar nas periferias. Se tiver condição de entrar, debater, dialogar e botar o povo em luta, vai ser a melhor ferramenta para enfrentar o avanço da extrema-direita. Perfeito. E, Lígia, por que em alguns lugares, né, a Unidade Popular, né, fecha com a coligação PT-PSOL, em outros lugares vocês lançam candidatura própria, né, como em São Paulo. Campinas, né, vocês estão, né, junto com a chapa, né, do PT-PSOL, e em São Paulo, né, não. Por que existe essa contradição, né? Não é necessariamente uma contradição, né? São as avaliações que a gente teve política da conjuntura regional. A gente tem candidaturas majoritárias em mais de 14 cidades no nosso país, onde a gente avaliou que a gente tinha condição, né, que o partido tinha formação, tinha condição de ampliar nossa política com as candidaturas próprias e fizemos escolhas estratégicas, né? Aqui no estado, a gente só tem majoritário em 2 cidades. Aliás, a gente só tem candidatos em 2 cidades, pelas nossas condições hoje, né? Da UP, que foi legalizada em 2019. Então, a gente só está com candidato a prefeito em Mauá e em São Paulo. Agora, a gente tem trabalho político em vários lugares e tem candidaturas desse campo, né, do PT e do PSOL, que tem condições, pela sua forma de atuar, de enfrentar o fascismo. Então, a gente fez essa avaliação, se está disposta, temos unidade na luta, né? Então, onde foi possível a gente construir essa unidade na luta, e a gente está apoiando e apresentando, ou só apoiando, ou com candidatos a vereadores apoiando alguma majoritária, entendendo que eram candidaturas que tinham essa condição de fazer um enfrentamento à extrema-direita na sua política, na sua organização e na forma de entender como se enfrenta o fascismo nessas cidades. E aqui em São Paulo, em algumas cidades também, enfim, a gente avaliou que a gente tem a gente tem uma legitimidade de 1.200.000 assinaturas de apoiamento para legalizar o nosso partido, e temos um programa para ser apresentado.
e que, avaliando a construção do partido na cidade e a necessidade de enfrentar o fascismo e as condições que o nosso programa tem de ser uma alternativa combativa e revolucionária de organização para apresentar para o nosso povo, a gente manteve as majoritárias também. Mas eu não entendi, mas como assim que essas candidaturas do PT, do pessoal, estão dispostas a enfrentar a extrema-direita? Elas estão mobilizando alguma coisa? Elas se colocam, por exemplo, contra o arcabouço fiscal? Né? Como que funciona Tem isso? algumas candidaturas que a gente avalia que, pela conjuntura da cidade, quem são os candidatos, como se expressam. Então, eu não tenho aqui condição de falar de cada cidade, qual foi a avaliação e o porquê que a gente está apoiando um ou outro. Mas essa foi a nossa linha nacional, né? Onde a gente teria condição para ter as nossas candidaturas e apoiaríamos candidaturas que tivesse base popular, condição de organização de povo, não candidatura que só quer ganhar a eleição, e avaliando a conjuntura de quem se expressava lá como os candidatos da extrema-direita, quem tem essa condição de botar um freio. Então, a gente fez essa avaliação. Perfeito. E, Lígia, continuando aqui a nossa conversa, falar um pouco aí da situação dos servidores municipais aí, da categoria da qual você faz parte. Como que andam as coisas, né, entre os servidores, quais são as demandas, as reivindicações e qual que é o balanço, enquanto você, servidora, faz, né, da gestão, né, do Ricardo Nunes? A gente veio, assim, de alguns anos, assim, de bastante retirada e ataque aos direitos dos servidores da nossa cidade, né? A gente veio com Dória, depois Bruno Covas e vice Ricardo Nunes. Então, foram anos de intensa luta, assim, que a categoria intensificou suas mobilizações, suas manifestações e greves, mas, ao mesmo tempo, de duros ataques e retiradas de direito. Aumento de idade para se aposentar, confisco do salário dos aposentados com uma contribuição para quem já é aposentado continuar contribuindo com a Previdência, redução de faltas abonadas, um avanço do assédio moral violento nessa gestão e ao avanço das terceirizações também nas políticas públicas, né? O avanço, então, pouquíssimos concursos públicos, o que tem se convocado é de concursos muito antigos e por ordem de Ministério Público, então não teve esse esforço dessa última gestão, e, enfim, não reposição salarial, nem mesmo no que é o nível da inflação, e essa pauta dos aposentados, que é uma pauta muito cara para a gente. Então, assim, o Ricardo Nunes, essa gestão que veio de Dória, Covas e Ricardo Nunes, eu especialmente sou da saúde do trabalhador, da vigilância em saúde. Na época, o Covas desmontou o serviço de vigilância da nossa cidade. A vigilância em saúde é uma política que não dá número, né? Ela salva vidas, então sempre ela é subvalorizada, né, historicamente, mas, assim, entendendo, no meio da Covid, desmontar o serviço de vigilância da cidade, foram crimes grandes, e essa gestão do Ricardo Nunes aprofundando essa retirada de direitos. A última campanha salarial foi, assim, um absurdo, 2,16% de reajuste, e se mantendo em bastante intransigência para valorização dos servidores e recomposição desse quadro, somente avançando mesmo nas terceirizações. Então, assim, para a gente é uma pauta muito importante a gente derrotar essa política nessa próxima gestão, né? Então, para isso a minha candidatura, para a gente debater o enfrentamento às privatizações e às terceirizações, para reverter as privatizações do Nunes, reverter
a privatização dos cemitérios, para frear a privatização na escola, para impedir a militarização da escola também, que o Nunes já se colocou pareado aí com os interesses do Tarcísio. A UP tem sido linha de frente contra as privatizações. O município de São Paulo, com essa gestão, e a maior parte da sua Câmara votou facilitando a privatização da Sabesp. Isso foi um crime cometido contra o povo de São Paulo, e a gente tem denunciado isso nas nossas agitações, junto ao nosso povo. Todas essas mais de 600 candidaturas aí da direita e da extrema-direita que se colocam como novidades, a gente tem colado essas candidaturas na privatização da água, que isso é um crime, e também para enfrentar esse mar de corrupção nas concessões que existem na cidade, né, do transporte. A gente teve recentemente aí a intervenção em empresas de transporte, né, com bastante indícios de ligação com vereadores como o Milton Leite e com a própria, né, essa bancada aí que rodeia o Ricardo Nunes, o próprio Ricardo Nunes, uma corrupção escancarada na concessão das creches, na terceirização das creches, diretamente ligada aí à família Nunes, ao próprio prefeito. Então, a gente precisa realmente enfrentar e apresentar alternativas e organizar o nosso povo. É uma gestão privatista, de terceirização, corrupta, assediadora, com índice de adoecimento mental entre os servidores gigante. Eu atuo na saúde do trabalhador, que é um serviço do SUS ligado, né, da prefeitura ligado ao SUS, e que a gente vê um adoecimento brutal de servidores de todas as secretarias, percebendo o avanço das terceirizações, de gestões, de cargos comissionados, freando o desenvolvimento da política pública na nossa cidade. A gente, nessa gestão, cortes grandes do enfrentamento contra a violência contra a mulher, por exemplo, uma reorganização, que a gente sabe que a reorganização para essa gestão é desmonte da Secretaria das Mulheres, trazendo ela para dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que é uma secretaria que tem pouquíssimo orçamento, pouquíssima valorização. Então, a gente vê isso já como um ataque aos direitos das mulheres. Tem que valorizar, claro, a Secretaria de Direitos Humanos, mas trazer a Secretaria de Mulheres para dentro dos direitos humanos significa o quê nessa gestão? Que tipo de aporte de orçamento e de prioridade, né? Então, são várias as pautas aí, e a necessidade da gente vencer esse Ricardo Nunes aí nessa eleição, e para conseguir avançar e reverter retiradas dos direitos dos servidores e avançar aí para uma política pública desempenhada por servidores públicos, e isso enfrenta a corrupção na cidade. E como que você avalia aí os rumos, né, das lutas contra a privatização que tiveram aí no final do ano passado, Lígia? E como retomar essas lutas para agora? Principalmente está falando da Sabesp, dos cemitérios, é mais estadual, municipal, de tudo? Estadual, tudo. Tudo, a UP tem, assim, nosso panfletinho, assim, a primeira frase já fala aqui, vai estar espelhado, mas vai ser difícil, não sei se dá para ver, contra as privatizações e terceirizações. Está nos dois lados do nosso panfleto. A gente sabe que não é fácil, nada é fácil na luta de classe, até porque, e por isso que chama luta, não chama passeio de classes, né? Mas, justamente, a gente tem aí uma tentativa de avançar ainda mais na privatização do metrô, da CPTM, da água. Na lei já foi para uma empresa claramente sem condição técnica e de expertise. Então, assim, uma corrupção na privatização da água violenta. E mesmo no município, o que a gente defende é que a gente precisa ter vereadores, ter candidatos para enfrentar essa pauta e para organizar nossa classe para que a gente consiga reverter. Agora, impossível nada é.
Nada é impossível. Se a gente tiver uma força popular organizada para enfrentar e reverter, botar na parede esses que teoricamente nos representam, a gente acha que essa é a principal necessidade nesse momento. O povo, no geral, tem entendido que privatização é uma grande furada e um grande interesse dos capitalistas, né? As intenções, as pesquisas já demonstram que a classe trabalhadora não aprova, não tem, a maior parte do povo não aprova as privatizações. Isso está em disputa, não é à toa que no domingo sai um editorial da Folha, né? Defendendo a privatização das empresas federais, é o interesse dos grandes capitalistas. É o nosso papel fazer essa disputa na nossa sociedade, organizar nosso povo, organizar, né, assim, fortalecer os sindicatos dessas categorias, as direções, as bases desse sindicato, para enfrentar com mais ousadia esses avanços, né, contra o nosso povo, né? Botar dinheiro público, as empresas, as concessionárias do metrô, a parte onde já é privatizada, recebe mais subsídio do Estado do que o próprio metrô público para transportar um quarto do povo, do que transporta a linha pública, e quando eles têm lucro a menos, o Estado ainda tem que aportar. Então, é escancarado, né? Como se mete a mão no dinheiro público com essas privatizações. Então, nosso papel é trazer isso à tona, debater com o povo, organizar nossa classe, construir greves, mobilizações, paralisações, né? O povo um pouquinho mais organizado, né? O povo pedia um plebiscito contra a privatização da água, né? Mas não só, a gente precisa ter melhores condições para encher aquela Lesp, não só a gente que estava lá dentro, que não sei se quem está aqui acompanhou, dia 6 de dezembro, foi uma violência brutal contra quem estava dentro da Lesp, defendendo que a água tinha que ser pública, né? Então, a Unidade Popular teve 4 dos nossos militantes presos no dia 6 de dezembro, na votação na Lesp contra a privatização da água. Inclusive, dos presos é o que é o nosso candidato a prefeito, o Ricardo Senesi, foi um dos que foi preso, responde hoje. A outra foi nossa presidenta estadual, Vivian Mendes, que foi presa, e mais 2 militantes, um professor, categoria O, que é outro candidato à vereança aqui em São Paulo, e outro um jovem da Baixada. Enfim, então, não, mais do que quem estava lá dentro e quem estava lá fora, colocar o nosso povo em movimento, colocar o nosso povo, usar do nosso espaço de vereança para botar o povo em luta, né? A gente avalia que hoje, mesmo quem está ocupando esses espaços, está com pouca capacidade de botar o povo em luta para defender os seus interesses. Esse é o papel da Unidade Popular, botar o povo em luta, porque, entendendo que o povo tem poder. Certo. E, Lígia, vamos falar um pouco aí da pauta das mulheres, como que a Unidade Popular enxerga essa questão? Para a gente, essa é uma pauta muito importante. A Unidade Popular foi construída por movimentos sociais, e um dos principais, todos os movimentos são principais, mas o movimento de mulheres Olga Benário teve um papel muito importante na legalização da UP, porque botou as suas mulheres dos seus núcleos para ir para dentro dos trens, para a porta das estações, para dentro das feiras públicas, para falar com o nosso povo da importância da gente se organizar como classe e sonhar uma sociedade socialista, uma sociedade diferente. Hoje, a Unidade Popular constrói condições materiais para que a gente consiga colocar as mulheres nesse espaço de poder, né? A maior parte das nossas presidentas estaduais são mulheres. A gente é um partido que tem mais candidaturas de mulheres e de negros do Brasil, né, disparado na frente dos outros. De negros, não, a gente ainda não é o que tem mais. Acho que teve um partido que está com 35%, a gente está com 33% de candidaturas negras. Mas de mulheres, a gente é o que tem mais candidatas mulheres. E, para a gente, essa é uma pauta que ela é
fundamental, se expressa no nosso próprio partido e precisa se expressar ainda mais. A UP tem construído plenárias durante a campanha eleitoral plenárias sobre o socialismo para mulheres, para a gente fazer esse debate específico com as mulheres, porque, afinal de contas, a gente não tem que estar nos espaços de poder só porque a gente é a maioria da sociedade. Isso tem que se expressar, sim, né? Mas é porque toda a classe trabalhadora ela é explorada, mas as mulheres ainda é mais explorada, com menores salários, as primeiras a serem demitidas, as que não ocupam os cargos porque são mães, as que são sofrem mais assédio moral no trabalho, as que sofrem assédio sexual no trabalho, então as que são mais empobrecidas na nossa sociedade, então são as primeiras interessadas que essa sociedade mude. E a gente vê aí uma série, né, continua a campanha as candidaturas de mulheres ainda servindo muito como candidaturas laranja para a maioria dos partidos, onde não se constroem condições materiais para que as mulheres possam se desenvolver. Esse é um debate que a Unidade Popular tem feito. Como que as mulheres, mães pobres que trabalham em extensas jornadas vão conseguir se organizar? O partido tem que resolver. A gente tem que resolver coletivamente a possibilidade de formação, de participação, de debate coletivo dos problemas da organização doméstica para que as mulheres possam se desenvolver. E aí, fazer esse debate nas políticas públicas, então, aí nem se fale, né? A gente teve um governo do Estado que mal investiu, que cortou verba das políticas de enfrentamento à violência, na prefeitura, vários serviços de mulheres fechando, sucateando os serviços que eram diretos e depois se terceiriza os serviços, eles voltam a funcionar, mas em quais condições de organização e de autonomia também, para poder debater. E para a gente acha necessário, a gente está na linha de frente aí contra né, sempre que há uma crise, as mulheres são as primeiras a serem atacadas, então a gente viu a extrema-direita aí tentando enfiar a goela abaixo o PL do estupro, a Unidade Popular e o Movimento de Mulheres Olga Benário, assim, realmente tendo na nossa linha de frente não só a necessidade de garantir o aborto que hoje a lei garante. A Unidade Popular e o nosso movimento defende e trabalha para que a gente avance. A gente precisa debater e precisa avançar na legalização e descriminalização do aborto no nosso país, no nosso país. Perfeito. E, Lígia, é possível fazer uma ligação entre a luta anticapitalista e a luta feminista? A gente faz isso todo dia. Aliás, o movimento de mulheres que constrói o P, né, o Olga Benário, faz isso. A gente não, assim, o patriarcado, o machismo não nasce com o capitalismo. Isso a gente sabe, acumula os núcleos do nosso movimento, do nosso partido estuda isso. Mas o capitalismo, ele se apropria dessa opressão para ampliar a exploração das mulheres e manter as mulheres em piores condições de se organizar para superar essa sociedade, né? Então, a gente defende, avalia que a gente precisa lutar por políticas públicas, e óbvio que a Lei Maria da Penha seja plenamente implantada, que a gente tenha delegacias, e óbvio, porque isso salva a vida das mulheres, mas que a gente precisa ter consciência, se organizar para superar esse sistema, porque no sistema capitalista, as mulheres vão ser sempre as mais exploradas, e ele vai usar disso, do machismo e do patriarcado, para se enriquecer ainda mais em cima das mulheres. Então, as mulheres, a gente só vai construir uma sociedade, né, com condições para superar a cultura do machismo e do patriarcado numa sociedade socialista. No capitalismo, a gente não vai ter essas condições de superar essas relações de opressão. Perfeito. E, então, o Olga defende isso, é um movimento classista, revolucionário, e também a gente entende, e vou falar logo de uma vez para ninguém achar que é enganado, a gente não
essa coisa de mulher à política, vírgula, porque a mulher burguesa não nos defende. Ela é oprimida também, pode ter situações de opressão, mas ela não vai abrir mão dos privilégios dela para as mulheres da classe trabalhadora terem liberdade. Então, o feminismo da unidade popular é um feminismo classista. Aproveita então, fala um pouco mais sobre essa questão, né, de mulheres na política, né, que você colocou. Sim, é claro, a gente faz essa defesa, né? A gente tem os espaços do poder nos foram tomados historicamente, né? As mulheres cabe o que é do espaço privado e para sustentar essa, me deu até um calor agora aqui, vou até tirando um casaco. Mas é muito importante, claro, a gente precisa ter condições, ter políticas que garantam a participação das mulheres, e é verdade, e é necessário, são homens brancos, burgueses que ocupam esse espaço historicamente. Então, a gente precisa fazer essa pauta do avanço da participação das mulheres. Entretanto, não adianta a vereadora lá, qual é o nome dela? Ela era do governo do Tarcísio, Samara, Silmara, Sonária. Uma mulher que está lá defendendo a política da extrema-direita, entendeu? A Cris Monteiro, que vai lá defender a privatização da água, mentir para as mulheres que privatizar a água vai levar a isso que vai resolver a água na quebrada, sendo que foi o prefeito dela que não fez política de urbanização na cidade, ou nos bairros que não tem regularização fundiária. Então, não é uma mulher que está do lado da nossa classe. Então, a gente também faz muito claro esse debate. Precisamos, sim, das mulheres trabalhadoras que defendam a classe trabalhadora, que tenha essa perspectiva na política, né? A mulher que vai lá defender privatização do SUS não está nos defendendo. A mulher que está aí na política, mesmo a dona Tabata Amaral, que votou pela autonomia do Banco Fiscal, do Banco Central, que votou pela reforma da Previdência, não está defendendo a nossa classe. Né? Então, a gente tem que botar os pingos nos is. Não é porque é mulher que vai estar defendendo aqui a classe trabalhadora. Então, precisamos... Né, tem alguns jargões utilizados aí que mulherá resolve, mulherá não resolve. E isso é mentir para a classe trabalhadora, é mentir para a mulher trabalhadora, que só mulherá resolve. Ih, ficou mudo para mim aqui, você. Opa! Lígia, vocês são uma corrente que reivindica, né, o socialismo e o comunismo, né? O que é o comunismo, o socialismo aí para a unidade popular? A unidade é o que os clássicos dizem. A unidade popular é um partido de massas, né? Então a gente se baseia no marxismo-leninismo para para avaliar materialmente a nossa história, né? Então vamos se basear aí no marxismo, na análise materialista da história, e no leninismo a gente se baseia da forma que o nosso partido precisa ser para construir essa grande tarefa que é organizar a nossa classe para defender uma superação desse sistema capitalista, né? Então, que tipo de partido, de organização que a gente precisa ser? E o socialismo, a gente não defende nenhum socialismo do século XXI, que ele é moderno, que ele é diferente, não. O socialismo, ele exige que a gente socialize os meios de produção, socialize as terras, a princípio, as indústrias estratégicas, né, do nosso país, que a gente não tem acumulação de riqueza na mão de poucas pessoas, que a riqueza que é produzida seja socializada, onde não tenha ricos e pobres, não tem ninguém explorando o trabalho do outro, onde todo mundo trabalhe, todo mundo que possa trabalhar, trabalhe. E que essa riqueza seja dividida entre a classe trabalhadora, que o povo seja poder e que a gente mande, decida, planeje a economia,
que não seja uma economia que não seja planejada. A gente não tem planejamento nenhum da economia. Cada um produz o que quer, o que dá os ricos, né? O que dá lucro para eles, em detrimento da fome do nosso povo. Se produz mais casa do que gente sem casa, tem casa vazia, gente sem casa, mas isso não interessa. Essa economia não é planificada. Então, o que a gente defende é que o povo seja poder, que os meios de produção sejam socializados, sejam estatizados e que a gente não permita que haja acumulação de riqueza em cima do fruto do trabalho da classe trabalhadora. Então, isso que a Unidade Popular defende, a gente tem 25 pontos, que aí vai demonstrando nos 25 pontos, que eu posso botar no link aqui também dessa live, né? Então, a gente tem que estatizar os meios de comunicação, a gente tem que estatizar os bancos, a gente tem que estatizar a água, a gente tem que estatizar o petróleo 100%, esse negócio de que é misto, estamos ainda assim trabalhando com os interesses não da nossa classe, não do povo, ainda para manter aí o lucro de parte dos acionistas dessas empresas. Temos que ter um acesso pleno à educação. Socialismo é isso. É no socialismo onde, nos primeiros anos do socialismo, na Revolução Russa, nos primeiros meses, se regulou a jornada de trabalho no máximo de 8 horas, garantiu a possibilidade das mulheres ocuparem os espaços de governo, até mandarem na educação do país, a ter garantia da sua licença maternidade, a ter o cuidado coletivo das crianças, a ter o acesso universal à educação. Então, é isso que a gente defende. A gente tem condições de a gente não passar, do nosso povo não ter nenhuma necessidade. A gente tem tecnologia para mandar coisa para Marte, mas não tem tecnologia para produzir uma proteção numa máquina que não ampute os dedos da classe trabalhadora. Enfim, então a gente foi nas experiências socialistas que nos primeiros meses se garantiu o direito à mulher a ter acesso ao aborto, à educação, a que seus filhos tivessem pleno acesso à educação, a cozinhas comunitárias, a livrar as mulheres da escravidão do trabalho doméstico. Enfim, essa sociedade ela é possível, é necessária, a gente tem já condições para isso, precisamos nos organizar para construir as condições subjetivas. A nossa classe já não aguenta mais essa sociedade. E a gente precisa que ela entenda que outra é possível e quais vão ser os caminhos e que a gente precisa se organizar para ela. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação, né, da Lídia Mendes e passar a bola aí para ela fazer suas considerações finais e se ela quiser colocar aí mais alguma coisa aí no debate, fique à vontade. Também, eu agradeço imensamente a oportunidade, Guilherme. Acho que o Viola já esteve por aqui também, né? O Marcelo Viola, que é o nosso candidato também, que é da Sabesp. Esse espaço para a gente é muito importante. Você tem chamado várias pessoas aí, tendo um espaço bastante democrático de apresentar as candidaturas. O tempo, é difícil a gente ter um tempo assim para poder expressar a política da Unidade Popular. Convido cada um e cada uma a conhecer a Unidade Popular, a gente se organiza em núcleos, nos bairros, nas cidades. Se ainda não tiver na sua cidade, chama a gente mesmo assim, que a gente está crescendo, nos esforçando para se organizar cada vez mais. Conheça as páginas da Unidade Popular SP, a minha página é ligiamendes.up, e a gente também tem usado esses espaços para divulgar. O nosso partido ele não tem a verba partidária, a gente recebe 0,07% do fundo eleitoral para as nossas campanhas, então quem quiser se somar e puder apoiar materialmente a nossa campanha, isso é muito importante. A nossa militância ela é muito abnegada, a gente tem toda a militância fazendo um trabalho totalmente voluntário nessa campanha. Na última sexta-feira, a gente teve um salve geral aqui em São Paulo, distribuímos 60 mil panfletos em um dia só, com um empenho muito convicto da nossa militância de que o povo tem direito de conhecer
a Unidade Popular, nosso programa. Então, se filia à Unidade Popular, apoia nas nossas candidaturas, a gente tem vaquinha, tem o Pix também da nossa campanha, e venha para as fileiras do partido que está aí para fazer as lutas do nosso povo, para se organizar, construir uma sociedade nova, construir as condições, as materiais a gente já tem, mas a gente construir as outras condições necessárias para a gente superar esse sistema e poder sonhar e viver numa sociedade mais justa, que a classe trabalhadora seja poder. Foi um prazer mais uma vez. Então é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo a Lígia, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que o pessoal se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua com o nosso Pix, o Pix do Mesa de Debates, 385-007-028-00 CPF, né? Então, aí, quem puder dar uma contribuição financeira aí para o Mesa de Debates, nós somos uma mídia independente, fique à vontade. Então, é isso aí, pessoal, por hoje é só, um forte abraço e